Se eu fosse resumir o mercado cripto em poucas palavras, eu diria que o mercado de Bitcoin ele é uma montanha russa. Preparar somente para o momento do caos e do desespero, ele é de suma importância e inevitável. O Bitcoin pode valer milhões futuramente. O problema é que no decorrer desse processo ele tem quedas de 89%, bear market de 2014, 84%, bear market de 2018, 77% no bear market de 2022 e no nosso bear market atual nós já tivemos uma queda de até 52%. O Bitcoin ele não perdeu seu valor, muito menos seu fundamento. Mas estar preparado para o caos vai fazer toda a diferença do investidor estrategista que vai sobreviver ou aquele investidor do oba-oba que vai ser expulso do mercado. Sabe quando eu me senti um gênio? É quando o mercado ele chegou acima dos 61k, isso era lá em 2021, e nós entramos nesse mercado lá nos 16k, lá nos 17. Então ele subiu muito, nós já estávamos fazendo mais de 3 vezes. E nesse momento, todas as altcoins, todas as criptomoedas, elas subiam. Então você escolhia qualquer uma, você conseguia fazer 10, 15, 20% em poucos dias. Então foi nesse momento que nós entramos em várias altcoins, nós entramos em NFT, nós entramos em jogos, nós entramos em vários atrativos que o mercado cripto ele nos proporciona. Eu sei o que eu estou fazendo e como eu vejo oportunidade nesse mercado. Então o mercado chegou até os 69, quando ele caiu para os 64, deu aquela dor, porque eu não vendi nos 69. Nós vendemos uma parte porque não era cômodo para nós já estávamos muito, nós já tínhamos muito lucro, mas o mercado começou a cair. Achei que aquelas quedas era algo pontual, algo que em pouco tempo iria voltar à normalidade. E nós estávamos tão esperando os nossos 100k. Então eu comecei a comprar mais altcoins, mais NFT e por que não mais um pouquinho de jogos. Essas oportunidades, essas gemas do mercado, era o que iria potencializar milagrosamente os meus ganhos. Nesse mercado cripto, só quem ganha dinheiro é quem investe com estratégia, com inteligência e principalmente Bitcoin. Apesar de eu ter chegado cedo no mercado, eu não escolhi aquele excelente momento para que eu pudesse fazer bastante realizações. Então cheguei tarde nessas realizações e comecei a acumular alguns prejuízos. E o mercado virou. E nesses 67% que o mercado virou, nós tivemos um perda na nossa carteira de mais de 70%. Só que nós entendemos muito cedo que o que funcionava ali era somente ter Bitcoin. Porque nós tínhamos uma certeza. Se nós acondicionássemos todos os nossos aportes somente Bitcoin, por mais que caísse abaixo dos 61, abaixo dos 60, 50, 40, 35, 30, 28, nós íamos continuar comprando. Porque uma hora o mercado ele iria subir. A descoberta logo no início ela foi dolorosa. Não era sobre entender os fundamentos do Bitcoin. Era sobre estancar aquele sangramento em ter investido em grandes altcoins, em moedinhas, em gemas. Começar a estudar nesse momento para nós foi fundamental, porque rápido nós viramos a chave do que realmente funciona nesse mercado cripto. Então foi nesse momento que eu percebi que investir em cripto não era apenas um conhecimento teórico, não era apenas escolher uma moedinha do oba-oba, mas era ter principalmente um psicológico blindado para que em outro momento, quando nós tivéssemos mais queda, nós fosse utilizar aquele caos como oportunidade. E se você ainda não tem um bear market completo, eu gostaria de te informar que você ainda não passou pelo seu primeiro batismo. É fundamental que o investidor estrategista ele tenha pelo menos um bull market completo e um bear market completo. Para ele poder entender o funcionamento do mercado, ele controlar sua ganância no momento da alta infinita, assim como controlar o seu psicológico no momento do caos. O primeiro bear market ele é um ritual de passagem daquele investidor que normalmente no primeiro bear market vai perder dinheiro para aquele investidor que vai aprender com seus erros e vai voltar no próximo bear market bem amadurecido e vai fazer aquele caos da sua fonte de oportunidade. Desde 2009 o Bitcoin já sofreu várias quedas, mas ele continua resiliente. Cada vez que ele caiu ele limpou esse mercado. E quem estava alavancado, quem estava em futuro, quem estava exposto e quem estava iludido nas narrativas NFT, altcoins, gemas, promessas, acabou perdendo dinheiro. 3 verdades que eu queria te passar e era o que eu queria ter aprendido antes. O Bitcoin sempre ele vai voltar mais forte. Após cada queda significativa, o Bitcoin ele vai se recuperar. Enquanto os fundamentos permanecerem o mesmo, ele vai continuar se recuperando. Essa é uma verdade que o tempo está se provando. Ganância, medo e impaciência fazem o investidor do oba-oba perder dinheiro. O mercado ele pune quem é ganancioso sem piedade. Quanto mais alavancado, quanto mais em futuro, quanto mais ganancioso o investidor do oba-oba ele tiver,
mais doloroso vai ser. O mercado ele tem um modo crucial, cruel, de ensinar ao investidor, principalmente o investidor do oba-oba, a ter humildade. Se a impaciência faz o investidor perder dinheiro, a paciência enriquece. Porque com o tempo, o dinheiro ele passa de mão dos impacientes para os pacientes. Os verdadeiros ganhadores são aqueles que conseguem manter a calma durante a tempestade e segura para o próximo ciclo. Entender o funcionamento do Bitcoin para nós foi fundamental, porque nós viemos das quedas dos 64k até contar fundo lá nos 15.700, porque nós entendíamos que nós iríamos fazer esse preço médio para baixo. Entender esse funcionamento fez toda a diferença, porque quando nós entramos num novo bull market, nós conseguimos trazer o nosso preço médio para abaixo dos 25 e consolidou a terminar o nosso bull market lá acima entre os 35 e 38. Então nós ficamos bem posicionados por ter entendido que só quem ganha dinheiro nesse mercado é quem tem estratégia. Outra coisa que vai tirar muito investidor do mercado é aquele mito de você encontrar o momento perfeito. É por isso que normalmente nós acreditamos em faixas. Faixas de venda, caso faça sentido. Faixas de compra, caso também faça sentido. Ok. Sair na alta, ela é dura. A sensação de não ter ganhado mais, ela é pior do que a sensação de ter perdido dinheiro. Mas sair na baixa, no prejuízo, ela é pior ainda. Tentar migrar para outras altcoins, Ethereum, Solana, esperando aquele momento certo para depois voltar para o Bitcoin, para pegar aquele timing perfeito, vai fazer com que o investidor também perda dinheiro. E escolher altcoins promissora, gema, vai fazer com que o investidor perca dinheiro. E por fim, apostar naquela gema, naquelas narrativas. Tudo isso vai fazer o investidor perder dinheiro. Na teoria ela é muito bonita. Eu vou surfar essas altcoins enquanto nós estivermos no bull market. Quando nós começarmos a vir para o bear market, eu vou me dolarizar para recomprar aquele Bitcoin lá embaixo. O problema é que nós não vamos acertar o time. E essa sensação de que você não vai acertar o tempo, ela é libertador. Porque hoje, com estratégia e com inteligência, nós temos pontos bem decididos de entrada e bem decididos de saída. E quem vai nos mostrar isso? Análise gráfica, dados on-chain e análise de sentimento. Sem emoção, nós vamos tomar decisões através da coleta dessas informações através do estudo. Nada de emoção, por mais que nós possamos estar em momentos de alta. Se os meus indicativos nos mostrar que nós estamos em momento de venda, nós vamos fazer nossas vendas defensivas. E se nós estivermos errados, está tudo certo. Nós assumimos a responsabilidade disso. O mais importante não é ganhar o máximo ou tentar perder o mínimo. Nesse mercado cripto, você não perder dinheiro, ele é muito mais importante do que você tentar ganhar muito. Então vamos devagar, porque o mercado ele sempre vai nos entregar oportunidades. Se você perdeu esse momento agora, não se preocupe. Sempre haverá oportunidade. As 4 regras para sobreviver e prosperar. Nunca use alavancagem. Evite futuros. Compre cripto com o seu dinheiro. Não com o dinheiro de empréstimos, principalmente empréstimo descentralizado, porque você deixa uma marcação em momentos onde você pode ser liquidado. Em momento de busca de liquidez, o mercado ele vai buscar e vai estopar. Principalmente quando você faz essa alavancagem sem um mínimo de conhecimento necessário. Mantenha uma reserva de emergência, mantenha caixa. Porque em momento de queda de 10, 15, 20%, aquele caixa vai fazer com que você faça excelentes compras em momentos maravilhosos. Tenha um horizonte de longo prazo, no mínimo um ciclo completo. Você necessita passar por todo um bull market e também passar por todo um bear market, porque somente com esse batismo você vai ter a sua mente blindada. E principalmente DCA. Se você utilizar o DCA como uma filosofia de vida, aonde o mercado financeiro ele vai potencializar o que você ganha lá fora, você vai trabalhar, investir, empreender, conseguir mais real desvalorizado e aportar. No card aqui abaixo, nós temos o card da Ford Exchange, onde nós fazemos o nosso DCA todo dia. Para quem acompanha o nosso canal sabe que todo dia nós compramos aproximadamente $10. Por quê? Porque eu não sei o que o mercado vai fazer. E nessa incerteza se o mercado vai subir ou se ele vai cair, nós compramos todo dia. Porque nós vamos acertar topo, mas também nós vamos acertar fundo. Eu vou deixar no card bem aqui uma técnica que nós temos sobre como fazer um DCA com inteligência, aproveitando faixas de preços melhores para que você consiga potencializar o seu DCA. Nós estamos em excelente momento de compra? Estamos. Mas ainda nós temos preços melhores, um pouco mais abaixo. O poder do DCA, ele vai fazer com que você consiga acumular Bitcoin com estratégia e inteligência. E todo dia você vai comprar um pouquinho, todo dia você vai comprar um pouquinho, todo dia você vai comprar um pouquinho. Essa estratégia já se provou como uma estratégia esmagadora.
Ela faz com que o investidor, principalmente, ele tenha disciplina, ele consiga comprar em intervalos regulares, com uma determinada frequência, com um determinado valor. Seja mensal, seja semanal, seja quinzenal, ou como nós fazemos lá pela Forte Exchange, nós compramos todos os dias. Vai ignorar totalmente a volatilidade do mercado. Ora, nós vamos comprar topo, ora, nós vamos comprar fundo. O mais importante é manter uma disciplina. Então, nós temos bem construído aqui na Rádio Strategy que a nossa filosofia, a nossa missão é acumular o máximo de Bitcoin com estratégia e inteligência. Por isso, nós compramos todo dia, porque todo dia nós vamos ter um pouco mais de Bitcoin do que ontem. Hoje eu tenho mais Bitcoin do que ontem e amanhã eu vou ter mais Bitcoin do que hoje. Por causa dessa técnica chamada DCA. Ela vai remover totalmente o meu emocional. Independente ou não, do cenário de alto, cenário de baixo, nós vamos comprar conforme o planejamento que nós realizamos. Prepare-se, investidor. Prepare-se mentalmente para a próxima tempestade. Nós estamos no período de bear market. Primeiramente, defina o seu porquê. Tenha certeza clara e concreta de que o preço do Bitcoin ele vai cair e provavelmente nós tenhamos quedas de até aproximadamente 70%. Então eu preciso ter isso bem construído, de que quedas grandes nós vamos ter. Eu preciso planejar minhas emoções. Se o mercado cair 20%, o que é que eu irei fazer? Se o mercado cair 40%, se o mercado cair 60%. É por isso que ter caixa em momentos estratégicos como esse vai fazer toda a diferença, porque quando nós voltarmos para o nosso bull market, nós vamos ter escolhido uma excelente faixa de compra. Cultive paciência, disciplina, treine sua mente para pensar no longo prazo, não somente na volatilidade, não somente naqueles ganhos diários. Pense como os grandes play, pense em acumular patrimônio, acumulando Bitcoin todos os dias um pouquinho mais. E principalmente, busque educação, busque conhecimento, busque estratégia. Estude Bitcoin. Só ganha dinheiro nesse mercado quem senta e estuda. Quanto mais você entender que os fundamentos do Bitcoin, menos você será abalado com as flutuações de preço. No curto prazo, aquele FUD, ele vai te testar. No longo prazo, não importa o preço que você está comprando agora, desde que você esteja acumulando para o futuro. A verdadeira batalha ela é uma batalha mental. Nesse momento de caos e desespero, quem tem uma mente blindada vai fazer a diferença e vai sobreviver nesse bear market. Acreditar no Bitcoin não é fácil. Difícil é ter a disciplina, o preparo e principalmente a mentalidade forjada no estudo para que em momentos difíceis você consiga aguentar essa tempestade. Quem sobrevive a ela não somente constrói patrimônio, mas ele constrói um império e principalmente ele cria disciplina. Investidor, se esse vídeo fizer sentido para você, eu convido que você se inscreva, curte, compartilhe. Isso era o que eu queria ter aprendido quando eu comecei nesse mercado. Mas nós entendemos muito cedo de que o que realmente funciona é só Bitcoin. E foi nesse mesmo pensamento que nós montamos o nosso canal, porque nós temos uma missão bem definida. No final do dia é te ajudar a acumular o máximo de Bitcoin com estratégia e inteligência. Se esse vídeo fizer sentido para você, eu convido que você se inscreva, curte, compartilhe. Eu tenho uma playlist sobre esse momento que nós estamos vivendo agora, nesse nosso bear market, que se chama o Mapa do Bitcoin. Se fizer sentido para você, eu vou deixar no card bem aqui em cima para você assistir, porque esse tem todo o racional e estar preparado para o momento de dificuldade vai fazer com que o investidor sobreviva nessa tempestade. Te vejo no futuro e no futuro você volte e me agradeça. Tenham todos aí um bom dia.